Passo a palavra ao presidente da Inter, Danilo Maluf. Boa tarde a todos. Prazer receber vocês aqui. Esse primeiro contato aí com duas lendas aí do futebol. Pintado, nosso treinador, e nosso executivo de futebol, o professor Moraci. Para quem ficou surpreso com as contratações, foram contratações difíceis, bem trabalhadas, né, Pintado? Das duas partes, e graças a Deus conseguimos viabilizar esse sonho aí para a nossa instituição. Obrigado, Danilo. Professor Moraci, seja muito bem-vindo. Antes das perguntas da imprensa, você pode dar a sua primeira palavra como diretor executivo da Internacional. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Agradeço à diretoria, em nome do presidente, por esse convite. Me sinto bastante enaltecido em poder estar aqui realizando esse trabalho. Num primeiro momento, por tudo aquilo que o presidente mostrou, eu pude perceber aí o potencial que tem a Inter de Limeira, a cidade de Limeira, para que nós possamos desenvolver um trabalho de altíssimo nível, o mais profissional possível, e fazer com que a Inter possa ser a equipe do interior de São Paulo, a maior potência do futebol no interior de São Paulo. É com esse intuito que eu estou chegando, é com esse intuito que eu quero trabalhar, e é com esse planejamento que eu quero fazer com que toda a minha experiência em 48 anos de futebol profissional, eu possa passar aqui para a Inter o melhor em termos de profissionalismo. É com esse intuito que eu estou chegando. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Professor Pintado, também seja muito bem-vindo. Também pode dar a sua primeira palavra como técnico do clube. Boa tarde a todos. Primeiro, nós temos conversado muito desde a nossa primeira conversa com o presidente. Sempre foi colocado para todos nós que estamos chegando que a Internacional é maior do que qualquer um. Essa camisa é muito maior do que qualquer profissional e qualquer pessoa que vem para a Internacional. Então, eu conheço um pouco dessa história, eu já vivi momentos aqui maravilhosos. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta. Queria agradecer muito o presidente, Alex, o pessoal que trabalhou para que tudo isso fosse possível. Realmente não foi nada tão complicado assim, né, presidente? Não foi assim tão difícil, mas eu acho que quando as duas partes encontram um caminho, quando as duas partes se propõem a conquistar o mesmo objetivo, as coisas caminham, né? E muitos detalhes, algo que tem menos importância, fica de lado para que a gente vá em busca de bons resultados. Eu sei que a expectativa aumenta com esse novo trabalho de todos nós, junto com o presidente, né? A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, mas nós estamos prontos para isso. A Internacional está pronta para iniciar um trabalho que vai ser muito difícil, e com os pés no chão. A gente sabe que vamos ter que trabalhar muito e ser muito assertivo em tudo que a gente for construir, para que, não só para esse Campeonato Paulista, mas que a Inter continue com o planejamento que já se iniciou, continue com esse planejamento para retornar a ser um dos maiores clubes do interior de São Paulo. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo e boa sorte. Silvio Silva, do Notícias do Esporte. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Pintado, professor Moraci Santana. Primeiramente, em nome do Notícias do Esporte, da TV Cidade, queremos desejar boa sorte, sucesso para vocês e que Deus abençoe vocês nesse comando da Inter de Limeira. Começar pelo Moraci.
Moraci, com toda essa sua experiência no futebol brasileiro, mundial, eu gostaria que você falasse para nós como foi sua experiência no Iraque e também campeão da Copa do Mundo. Boa tarde. Boa tarde. A experiência no Iraque foi muito boa, desde o ponto negativo até o ponto positivo, né? Porque passamos um período lá conhecendo um país que tinha acabado de sair de uma guerra, né? Então você vê o que é a realidade de uma guerra, né? Nós tivemos poucas vezes lá em Bagdá, mas deu para ter uma ideia do que é uma destruição de uma guerra. A gente não trabalhava lá no Iraque porque a FIFA não permitia que os jogos fossem lá, por motivo de segurança. Então os jogos nós mandávamos no Catar, em Doha. Então todo o trabalho, treinamento, tudo era em Doha e os jogos em Doha. Foi uma experiência diferente porque eu vou abrir aqui porque não tem nem como não ser diferente. Nós pegamos uma federação bastante amadora, né, do ponto de vista do futebol, pensando no futebol profissional, numa seleção, buscando uma classificação para a Copa do Mundo aqui no Brasil. E nós tivemos uma dificuldade muito grande porque morrendo Saddam Hussein, que era o ditador lá do país, a gente vai entender porque um país daquele nível, vamos dizer, com tudo que tem lá, que é um dos maiores produtores de petróleo, precisava ter um ditador, porque o país ficou à deriva. Então, todos os departamentos, todos os ministérios do Iraque estavam acontecendo problemas. E não foi diferente com a gente na federação. Então, nós conseguimos ir até um determinado ponto, onde que a gente conseguiu levar, mas não conseguimos concluir o nosso trabalho. Pelo nível da equipe, dos jogadores, nós tínhamos condições de classificar para a Copa do Mundo aqui. Nós tiraríamos a Austrália, classificaria Japão e Iraque, até pelos resultados que nós tínhamos conseguido até aquele momento. Mas, em decorrência de tantos problemas que nós tivemos com a federação, de não recebimento de salário, tudo, aí a coisa ficou difícil, eles não estavam pagando a premiação que tinham prometido, uma série de problemas. E aí acabou que a gente acabou desistindo, até mesmo com um apelo muito grande dos atletas, que o sonho deles era de vir. Nós tínhamos uma equipe excelente, que fazia tudo para que a gente pudesse classificar, vir para esse Mundial no Brasil, mas em decorrência de tantos problemas que nós encontramos com a federação, inclusive o não recebimento de salário, eu fiquei lá 15 meses e recebi a luva. Não recebi um mês de salário. Isso ficou. O Zico, quando chegou no 5º mês, ele desistiu, aí não dava mais. Então, foi esse problema que a gente teve, mas assim, foi uma experiência de conhecer um país, no meu caso ali, recente, com uma guerra recente, ver a Bagdá totalmente destruída, né? Destruição mesmo, de você ver as ruas assim, escombro, aquele mareado de fio, parece uma teia de aranha, impressionante. E um povo sedento em relação ao futebol, de fazer alguma coisa, de classificar para uma Copa do Mundo, e a federação não colaborando para que isso acontecesse. A experiência do Mundial, na Copa de 94, se for contar tudo aqui, nós vamos passar o dia inteiro aqui, não tem que marcar outros dias aí para terminar, mas é uma experiência incrível, né? Ela é indescritível. Eu vinha de 2 títulos mundiais com São Paulo, 92 e 93, mas você ser campeão com uma seleção brasileira representando um país, quer dizer, isso é jogado para o mundo inteiro, também a responsabilidade de você estar no comando da preparação física de uma seleção que jogou a maioria dos seus jogos acima de 40 graus, num calor no horário de meio-dia, 1h da tarde, a responsabilidade, nesse caso, também aumenta, né? E você também está com aquela pressão de 24 anos que a seleção não conseguia um título. Então, quando você consegue isso, só de você estar na seleção já é um sonho realizado. Você chegar numa seleção, disputar uma Copa do Mundo, já é outro sonho. Você disputar uma Copa do Mundo e ser campeão do mundo, então você imagina aí o filtro que tem aí para você chegar nesse ponto. Então, assim, o que eu posso passar aqui rapidamente é uma situação indescritível, você chegar a ter um título mundial. Tá certo, muito obrigado. Pintado, a gente vê aí, né, pela história do Moraci sua,
dois grandes campeões, São Paulo, enfim, grandes clubes aí, seu acesso no Juventude, só dá cada vez mais esperança para o torcedor leonino. E eu queria saber de você o seguinte: quando você fechou com a Inter, você chegou a comentar assim com alguma imprensa que tinha fechado com a Inter já ou não? E ainda sobre isso, como que vai ser trabalhar com o Fabinho, um cara que tem uma experiência com base e tal? O que você pode dizer pra gente? Boa tarde e sucesso. Obrigado. Não esquece aí também que teve um acesso com a Inter, né? É verdade. Falou de Juventude, campeão de São Paulo, esqueceu da Inter. Aqui fui campeão aqui também. Não... E depois os leoninos me pegam de jeito. Também. Esses momentos de conquista, né, para nós que vivemos aí essa grande responsabilidade, é algo muito especial. E isso aumenta a nossa responsabilidade, a gente sabe disso, a expectativa de todos, eu tenho certeza que ela aumenta. Nós não podemos esquecer que o mais importante no futebol são os jogadores, são os atletas. Claro que o nosso trabalho tem seu valor, e da maneira com que a gente vai encarar, e já está encarando, na verdade, vai ser algo muito profissional. Isso é importantíssimo, não só para nós, mas para os atletas, para o clube. E isso vai exigir de todos, né? Desde o presidente até o Braguinha aqui, que nos ajuda no dia a dia, que faz tudo aqui também. A gente vai ter que melhorar muito essa estrutura da Internacional para a gente poder ter menos dificuldade. Eu nunca comentei com ninguém sobre essa situação, de poder vir voltar, né, a trabalhar aqui na Inter novamente. Nunca, a gente sempre conversou de uma maneira muito aberta, muito clara e muito honesta. Eu acho que isso foi um ponto que foi muito importante para a Internacional, para a empresa, a EF que mediou tudo isso. Foi, para mim, me deixou muito confiante e muito seguro das possibilidades de fazer um bom campeonato. É um campeonato muito difícil, o Campeonato Paulista é muito difícil. Para isso, eu selecionei profissionais e não amigos, né? Eu não contrato amigo para trabalhar. Claro que, se puder ser um profissional competente e amigo, seria o ideal, mas em primeiro momento a maneira de selecionar a minha comissão técnica, e junto com o Moraci também, que somos parte, né, Mornão de hoje, já de algum tempo, ficou muito claro para mim que nós teríamos que trazer os melhores profissionais. E o Fabinho é um desses profissionais que tem o histórico, 4 anos no Corinthians com o Carille, ganhando tudo, tem um trabalho específico no momento defensivo que acrescenta muito para a nossa maneira de jogar, um sistema que nós já temos definido de jogo. O Jean, o treinador, o preparador físico, é muito competente. O Jean Oliveira vem com uma base, e ainda mais com o maestro, com o Moraci do lado. Acho que ele vai ter um crescimento profissional muito grande, como todos nós. O Enori é da seleção brasileira, o nosso analista, que é das categorias de base da seleção brasileira. O Dudu, treinador de goleiros, também é da seleção brasileira, vai estar junto com a gente, já está tudo resolvido. Pelo menos no papel está tudo bem encaminhado. Agora vamos continuar lutando aí para montar uma equipe forte. Tá certo, um abraço, obrigado. E o Chupeta mandou um abraço, ficou muito feliz de te ver ontem. Aí, craque, Chupeta. Craque. Igor Sedano, Rádio Melhor FM. Boa tarde, sejam bem-vindos, Pintado novamente, depois de muitos anos. Moraci, primeiro é para você. A Inter, nesses 3 anos de Série A, ela sempre esteve em uma das folhas mais baixas do restante dos times, né, das equipes que disputaram a elite do futebol paulista. Para essa próxima temporada, você já tem uma dimensão dessa questão da folha, dos investimentos? Vai ser uma Inter ainda um pouco mais, uma folha um pouco mais enxuta? Vocês vão trabalhar para aumentar isso? Não querendo que uma folha extravagante vai trazer resultados, mas que às vezes trazendo um jogador de peso, algo desse tipo. O torcedor gosta dessa parte de investimento. Para este ano, para essa nova temporada, a Inter ainda vai trabalhar com essa folha um pouco mais enxuta ou vai trazer já alguns valores um pouco maiores? Seja bem-vindo e boa sorte. Obrigado. A intenção é melhorar essa folha, com certeza. Nós vamos trabalhar com valores bem mais altos. Por isso nós estamos procurando
patrocinadores, investidores, pessoas que estejam interessadas num trabalho profissional, honesto, competente, para que essas pessoas tenham, para que a gente possa mostrar uma credibilidade, para que a gente possa não só com essa folha melhorar a folha, como também melhorar o nível da equipe na Série A do Paulista neste ano. A ideia é essa, está sendo trabalhado já desde quando nós chegamos. Nós estamos nisso aí já tem 10 dias, nós estamos sendo apresentados hoje, mas a gente já vem trabalhando pelo menos há uns 10 dias aí com o presidente, com o pessoal do escritório do Alex. Então tudo isso vem sido trabalhado e a intenção é trazer jogadores de peso que venham aqui fazer a diferença nesse campeonato, nessa Série A. Nós não queremos simplesmente disputar, nós não queremos simplesmente ser mais uma equipe na Série A do Paulista, nós queremos chegar a alguma coisa mais acima. E só pensando alto que você chega alto, só pensando grande que você vai ser grande. Então nossa intenção é essa. Obrigado. Pintado, você é um treinador experiente, já teve a sua passagem pela Inter, foi campeão, diversos outros clubes. A gente sabe que muitos treinadores têm já alguns dos seus jogadores de confiança e tudo mais. Pensando muito nessa questão da folha também, que o Moraci acabou de responder, você pensa em jogadores por posição? Exemplo, tem treinadores que trabalham, eu gosto de um 9, um 10 espetacular, que pode ser um exemplo, o valor que quiser. Você também pensa dessa maneira? Você tem esses jogadores por posição que você quer trabalhar mais com eles, faz algum esforço a mais para poder contratá-los? E novamente, boa sorte, seja bem-vindo novamente à Inter. Obrigado. Eu tenho muita consciência da minha responsabilidade. Sei que vai ser um campeonato muito difícil, né? A gente sabe que o Paulistão, depois do Brasileiro, o Paulistão é o campeonato mais difícil no país. 12 jogos é muito rápido, a gente não pode cometer muitos erros. E por isso a gente está trabalhando muito, como o Moraci falou, já não é de hoje, já não é da semana passada, a gente já vem trabalhando. O meu trabalho é estar atento ao mercado. Eu não tenho um jogador de confiança. Como eu já disse, eu não trabalho com amigos, eu trabalho com profissionais. Eu procuro construir um grupo, mais do que amigo, unido, porque existe uma diferença muito grande. Amigo não cobra de amigo, amigo não briga com amigo, amigo não exige do amigo, né? Porque é amigo. Mas um grupo unido, sim. O grupo unido vai cobrar um do outro, vai exigir um do outro. E esse dia a dia ele é muito importante que isso seja algo muito marcado para nós, e vai ser, né? Eu não tenho dúvida disso. Quanto a folha de pagamento, futebol hoje em dia é muito caro. Não dá para você imaginar que nós vamos trazer um grande nome, um grande jogador de alto nível com os recursos que a gente tem hoje, né? A Inter tem dificuldades financeiras como todos os clubes no Brasil, como todos os clubes que vão disputar o Brasileirão, o Paulista. Então não é pra gente fácil de você encontrar essa peça. O que a gente está tentando fazer, e a gente vai conseguir, é selecionar o profissional que entenda o nosso projeto, que queira trabalhar esse projeto, que venha disposto a encarar as dificuldades, as coisas que não são boas, mas também as coisas boas, porque essa vitrine, essa camisa dá uma visibilidade muito grande para todos os profissionais, e isso também serve de investimento, né, para todos nós. E quando a gente fala de valores, né, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes o barato é caro, né, e o caro não é tão barato, desde que atenda ao que você precisa. O que a gente vai fazer é deixar ativos, com alguns jovens que vão participar e estarão diretamente trabalhando com a equipe profissional. Esses ativos vão ficar para a Internacional, para que um futuro seja menos difícil como é hoje. E isso a gente vai estar trabalhando muito, já estamos fazendo isso, para que o futuro seja muito melhor, que o futuro da Inter seja muito melhor do que o presente. André Cavalcante, EPTV. Boa tarde. Boa tarde aos dois, legal falar com vocês. Moraci, hoje você está num cargo mais amplo, mas no imaginário do futebol brasileiro, a sua imagem remete à preparação física, excelência na preparação física. E aí queria tocar nesse assunto relacionando com a Inter de Limeira. O que a gente pode esperar da Inter, nesse caso, essa excelência que você traz na sua trajetória? E aí, parando para pensar ali dos últimos 20 anos, que a gente percebe hoje,
que as equipes de São Paulo, que têm mais capacidade de investimento, dos grandes centros aqui do futebol brasileiro, têm cada vez mais optado por revezar jogadores ou utilizar equipes alternativas. Dessa forma, pode ser algo para a Inter, para equipes do interior explorarem justamente no início do Campeonato Paulista? Vai ter isso no planejamento de vocês para o início da temporada? Tá voando fisicamente para pegar as equipes num estado físico abaixo? Olha, esse ano aqui vai ser um pouco mais atípico, né? Até porque a temporada está sendo antecipada. E o que aconteceu em outras temporadas, em que normalmente as equipes do interior conseguiam adiantar esse processo, em detrimento das equipes da capital, principalmente a equipe grande, né, que terminava aí no início de dezembro. E nesse início de dezembro, muitas equipes do interior já estavam trabalhando. Então, no início do Campeonato Paulista, eles já estavam num ponto mais acima. Esse ano aqui vai ser diferente, porque eles vão terminar o campeonato agora antes do Mundial, vai ter as férias agora durante o Mundial, e eles vão estar trabalhando no mesmo período que a gente vai estar trabalhando. Então, eu acho que no início do Paulista, fisicamente, todas as equipes vão estar praticamente no mesmo nível. Nós vamos procurar fazer o melhor possível durante esse período, tirar o máximo possível de cada atleta, porque como é um campeonato de tiro curto, que a gente fala, são 12 jogos para você passar para outra fase, então nós temos que entrar já desde o início, praticamente no melhor nível de condicionamento, para que a gente possa, durante o campeonato, fazer essa manutenção e terminar muito bem essa primeira fase aí, contando esses 12 jogos. A intenção é essa. Pintado, queria tocar em dois assuntos, assim, um que pode ser de lembranças não tão positivas e outro que você até já compartilhou comigo em entrevistas e em off também, que é uma lembrança positiva, evidentemente. Essa lembrança positiva eu estou falando lá da primeira passagem como técnico aqui na Inter de Limeira, gestão do Wagner Barbosa. Você até comentou uns detalhes, algumas coisas que não sei se é o caso de lembrar aqui, mas queria que você filtrasse assim, algo que você pudesse lembrar daquela passagem, aquele começo, as dificuldades que você falou, e coroando com o título, né? Naquela época só subiria uma equipe, você conseguiu esse feito logo de cara. Queria que você lembrasse alguma coisa legal daquele momento, comparando com o de hoje. E o ponto que talvez não te seja tão legal de lembrar é a saída do Cuiabá. Como que você digere toda a história hoje? Tem algo que você pode falar? Acompanhando o noticiário do clube um pouco mais à distância, agora a gente percebe que tem jogadores saindo, que o ambiente está bem turbulento, que não estava assim no momento que você estava por lá. Então, queria que você falasse dessas duas coisas, do seu último trabalho e do seu primeiro trabalho como técnico. Vamos começar pela ruim primeiro, vai. Queria falar pouco sobre isso, porque já não faço parte mais, né, desse trabalho com o Cuiabá. Muita coisa que está acontecendo hoje, eu deixei, né, disse para eles que poderia acontecer, pela experiência, pelo pouco de experiência que a gente tem no futebol. A gente tem uma leitura de algumas coisas que no futuro não darão certo, e é obrigação nossa sempre informar isso aos responsáveis. Isso tudo foi informado, tanto é que a gente está vendo hoje as dificuldades que o clube enfrenta. Eu respeito muito a decisão na hierarquia do futebol. Acho que o presidente é a última palavra. Eu não tenho muito o que discutir, principalmente porque quem paga manda. Então eu não tenho muito que discutir sobre isso. Fico triste porque tive razão em algumas coisas. Eu saio do Cuiabá com um aproveitamento de 50%. No Brasileirão, eu acho que isso é muito difícil. Nós disputávamos 3 competições, você teve presente. 3 competições com uma equipe muito limitada, né? E nós chegamos até a terceira fase da Copa do Brasil. Chegamos a disputar, a competir, vamos dizer assim, a Sul-Americana num bom nível. Por necessidade e por dificuldade a gente não conseguiu progredir, porque a gente tinha equipes melhores do que a nossa. E no Brasileiro foram 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Acho que tudo dentro de algo normal. Não vejo que após minha saída as coisas tenham melhorado muito, né? Pelo contrário, estou vendo que as coisas não estão bem lá, mas isso faz parte do passado. Eu espero que eles consigam solucionar, porque é uma equipe que eu tenho respeito e carinho por pessoas que trabalham lá. A minha primeira passagem na Inter foi algo muito especial, porque as coisas mudaram muito rápidas, né? Eu cheguei na primeira semana, o patrocinador que estava e queria praticamente pagar as contas aqui foi embora. Simplesmente deu tchau para todo mundo e desapareceu. Era uma empresa italiana.
E a gente ficou aí simplesmente sem saber o que ia acontecer, até apareceu um soldado como Wagner Barbosa aí vir nos ajudar. Mas para mim ficou muito marcado esse momento, porque serve de exemplo para que quando você encontra dificuldades, você tem que enfrentá-las sem medo e com muita seriedade. Aquele grupo comprou a ideia, aquele grupo, diante das dificuldades, encarou como um grande desafio. E uma frase que eu lembro até hoje que nós chegamos e que eu disse é que talvez a gente não ganhasse dinheiro, mas a gente poderia ganhar um prestígio muito grande. A partir dali muita gente conseguiu trabalhar num bom nível. Nós não ganhamos dinheiro, mas ganhamos prestígio. Isso foi algo muito importante para a vida profissional de todos, e por isso eu estou de volta à Inter, né? Graças a Deus. Marcelo Pilon, site Memória da Inter. Muito boa tarde, Moraci, Pintado. Moraci, vou começar contigo. Primeiramente, gratidão por 92, 93, 94. Você já vai saber já os meus gostos. Moraci, você tem uma vasta experiência com vários clubes e você chega aqui em Limeira com a Internacional no primeiro semestre na elite do Paulistão e no segundo semestre numa Série D de Brasileirão. E o valor do cofre muda de primeiro a segundo semestre. Com toda a sua experiência, como trabalhar esse primeiro semestre que é importante, sobretudo para a manutenção, devido às verbas, tudo isso, e o segundo semestre que é essa transição de um campeonato que não tem a garantia de manutenção, se não for por vagas oficiais, e tem um objetivo de tentar subir para a Série C. Seja bem-vindo, Moraci, sucesso para você. Obrigado pela palavra. A intenção da montagem do grupo visando Série A, ela vai ter uma continuidade visando Série D também. Então nós queremos deixar aqui claro que todo o trabalho que está sendo feito no momento também é visando Série D. Para você subir numa Série D, vamos dizer, pela experiência que a gente tem, você não pode ter uma equipe de Série D, você tem que ter uma de C e B para fazer a diferença e realmente você conseguir subir. Isso, tive essa experiência no Red Bull, lá Red Bull Bragantino, que a equipe que o Bragantino disputou a Série B era uma equipe de Série A com valores de Série A. Entendeu? Então, a gente tem que pensar no futuro da Inter, pensando em Série D, subindo para a Série C, dessa maneira. Quer dizer, essa equipe que está sendo montada agora, pelo Pintado, pelo grupo do Alex, de que essa equipe tem, pelo menos a maioria dos jogadores, pelo menos essa espinha dorsal da equipe, ela esteja preparada para disputar uma Série D também. Então, o intuito é esse, independentemente dessa diferença de valores. Os valores nós vamos correr atrás, nós vamos tentar conseguir para que seja uma constante durante o ano inteiro. Obrigado, Moraci. Pintado, prazer te rever. Vamos começar uma história em 2015, Pintado. Lançamento do livro do Raí, foi quando eu te conheci. Peguei seu telefone e você sempre falou para mim com muito carinho de Limeira. Você é o último campeão pela Inter. E você sempre falava para mim, poxa, eu gostaria demais de voltar para Limeira. Então, teve as tentativas e acabou não dando certo. Você sempre teve uma relação muito boa de torcida pela Internacional, nos acessos, sempre mandando mensagem. E você volta a Limeira, onde você começou como treinador. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, a felicidade sua de estar em Limeira novamente. E depois você vai contar depois a história. Você já negociou com o Danilo Maluf que você não vai alugar ônibus de 2 andares, como foi em Birigui, em 2004. Grande abraço para você, Pintado. Seja bem-vindo. Agradeço e, para mim, é sempre reviver bons momentos, né? A gente ter essa lembrança afetiva é muito especial. Eu sabia que um dia eu voltaria a trabalhar na Inter, eu tinha isso no meu coração. Para mim sempre foi algo que me marcou muito por ser primeiro trabalho, por ser uma conquista importante, pelas dificuldades que nós enfrentamos e conseguimos vencer. Então, isso ficou muito marcado e, como eu disse, isso serve de exemplo para todos os trabalhos que eu procuro e que eu inicio para fazer. E a alegria não foi só minha, da minha família também. Todo mundo ficou muito feliz depois que eu comuniquei que eu tinha acertado com a Internacional. E isso, como eu já disse, traz um grande desafio. A gente sabe muito bem o que nos espera, né, amor?
A gente tem muita noção de tudo que pode acontecer, dificilmente algo vai nos surpreender. Claro que a gente não sabe de tudo, a gente não dá para adivinhar, mas a gente tem muita noção do que nós vamos enfrentar, das dificuldades que a gente vai enfrentar, e por isso a gente conta com todo mundo, né? A gente espera que Limeira realmente venha com a gente, nos ajude, cobre, exija da gente, mas que nos apoie também, porque esse torcedor faz a diferença. Eu sei muito bem, eu vivi isso. Eu sei que a cidade, quando abraça a Internacional, e quase sempre é assim, a Inter fica muito mais forte. E isso tenho certeza que vai acontecer. E o presidente acho que está conseguindo aí condições de conseguir ônibus bom para a gente. Mas se precisar, a gente também dá uma forcinha, presidente. Não se preocupa não, porque a gente veio para resolver e não para ficar reclamando e ficar achando problemas. A gente veio para tentar não, nós vamos conseguir, como o Moraci falou, construir algo para a Internacional. Nós vamos deixar uma base, a gente vai deixar algo construído para que o futuro seja melhor. Obrigado, Pintado. Dimar Ferreira mandou um abraço para você. Arthur Feula, TV Cidade Limeira. Bom, primeiramente queria desejar boa sorte aos dois e bom trabalho a vocês. Primeira pergunta para o Moraci. Em toda a sua carreira, tem inúmeros clubes aqui na sua carreira. Queria saber de você um momento que mais te marca e que você traz para a Internacional como que eu posso dizer, uma ilustração. Vamos colocar uma ilustração para o time, para ter uma motivação. Olha, eu me preparei muito para esse momento, desde quando passou pela minha cabeça de que eu chegaria até um determinado momento como preparador físico e daí eu iria para uma outra área. Então eu já vim me preparando há um bom tempo para que quando acontecesse esse momento eu estivesse realmente preparado para fazer. Lá atrás trabalhei na área administrativa, trazendo o Grêmio Prudente, que antes era Grêmio Barueri, migrou para Prudente, depois voltou para Barueri. Nesse retorno, eu fiz todo o trabalho do retorno da equipe para Barueri e fiz pelo menos uns 5, 6 meses lá de planejamento, deixei um planejamento. Pena que ele não foi seguido, né? Fizeram tudo ao contrário e aconteceu o que aconteceu. Vim fazendo cursos, né, de gestão técnica na Universidade de Futebol, gestão em clubes de futebol na CBF Academy, que é um curso bastante completo, muito excelente o curso, pelo nível dos professores e tal. A minha expectativa aqui, chegando numa Inter de Limeira, trazendo toda essa bagagem de 48 anos em clubes de futebol, e a maioria em clubes grandes, eu trabalhei em clubes pequenos também, trabalhei na 3ª divisão, na Série C do Brasileiro, no Fluminense, falido, né? Não tinha nem onde treinar, mas fomos campeões. Com essas dificuldades acabam te trazendo as soluções para que você consiga fazer um bom trabalho. E aqui eu acredito que não vai ser diferente, entendeu? Quer dizer, a minha motivação para fazer um bom trabalho, vendo o potencial que tem aqui em Limeira, vendo o potencial que tem a Inter de Limeira, com aquele espaço, com aquele treinamento, com aquele projeto que a gente tem que botar aquilo de pé, e todo clube, para ser um clube respeitado, ser um clube que tenha condições de galgar alguma coisa, tem que ter infraestrutura. Então nós vamos começar pela infraestrutura. Eu quero fazer com que aquele sonho lá da Inter, aquele sonho do presidente Danilo, lá em cima no Horto, que ele seja uma realidade. Então é com essa intenção que eu estou vindo, com essa motivação que eu estou vindo, que eu quero ver aquilo de lá pronto. Beleza? Muito bem, agora Pintado, queria saber de você, como é que é seu estilo de jogo favorito? Você gosta de um 4-3-3 ofensivo, defensivo? Gosta de jogar com 3 zagueiros? Como é que é seu estilo de jogo? Eu já tenho um certo caminho andado no futebol e aprendi que não é o que eu quero, o que eu gosto, e sim o que a nossa equipe oferece. Assim eu crio menos dificuldade para os nossos atletas, porque às vezes eu vou querer jogar de uma maneira com que esse atleta não se adapta à maneira com que eu gosto, né? O importante é que a Internacional crie uma identidade. Nós não podemos ser uma equipe só defensiva, né? Essa não é a identidade da Inter. A Inter é uma equipe sim que joga para vencer,
Foi assim que foi campeão paulista. Uma equipe ofensiva, uma equipe com transição rápida, uma equipe com jogadores com a característica, né, desse sistema. Então, o que nós já temos preparado é que dentro dessa característica, né, dessa identidade da Internacional, a gente monte uma equipe. Porque nós não podemos querer que o jogador jogue de uma maneira que ele não tenha característica. Nós queremos uma transição rápida. Nós não podemos ter os extremos sem velocidade. Nós não podemos ter só um atacante que seja fixo dentro da área. Isso não vai dar certo. Então, o tempo e a nossa experiência, porque nós não somos profissionais que caímos de paraquedas, a gente foi se preparar, né? Nós fomos estudar o Moraci junto, a gente estava junto na CBF, estudando. Eu não sou um ex-atleta que caiu de paraquedas. Então, tudo isso traz para a gente essa responsabilidade na montagem do elenco. E não é fácil e não é barato você montar um elenco para jogar bonito, para jogar como o Manchester City joga. Não é barato, isso não é fácil e não existe milagre. O bom profissional ele tem um preço mais alto. Existe sim a possibilidade da gente conseguir condições para montar uma equipe competitiva, mas nós já temos um sistema definido e temos variações definidas para que esses atletas, quando já finalizado o processo de contratação, de exames médicos, de tudo que tem que ser feito, nós já temos alguns vídeos, né, que a gente vai informar o atleta nas férias. Ele sabe, ele já vai estar sabendo quais serão as funções de cada um dentro de campo, quais são as funções dentro do sistema de jogo que a gente vai jogar, provavelmente um 4-4-2, um 4-2-3-1, são sistemas, não digo fáceis, mas que se trabalha mais no Brasil, assim a gente adianta um pouco o processo de construção da equipe. Mas o mais importante é que a gente monte uma equipe competitiva. Já tem prazo para os reforços serem anunciados ou ainda não? É só o dinheiro chegar que a gente vai anunciar todo mundo, mas a gente está... já iniciamos, né, algumas conversas, provavelmente a próxima semana já deve ter algum pré-contrato assinado. Alguns atletas, ou a maioria dos atletas, ainda estão disputando o Campeonato Brasileiro da Série B e da Série A. Então ainda não dá para a gente anunciar nada sem ter o contrato assinado. Jonathan Henrique, rápido no ar. Boa tarde ao Pintado, boa tarde Moraci, todos os amigos da imprensa. Pintado, qual é o pacote Pintado? Como você se rotula e como utilizar a base no seu esquema de jogo? É interessante falar sobre a base. Vou começar por essa pergunta, porque, como eu disse, nós não podemos pensar num futuro positivo se a gente não olhar para um presente. E esse nosso presente, essa nossa condição que a Inter oferece hoje de poder ter 2 períodos de treinamento, de alojar alguns atletas aqui, para que a base consiga ter uma formação melhor, para que a gente possa trabalhar esse atleta que ainda vai amadurecer, que ainda não está formado no profissional, e toda a equipe precisa adiantar esse processo de formação. Isso já começou na Internacional, e isso é muito importante. Atletas, são 6, pelo menos, atletas da base, né, que são ativos, que amanhã podem trazer recursos para a Internacional, melhorar o seu treinamento, melhorar os vestiários, contratar jogadores de alto nível. Então nós precisamos ter, e isso não pode mudar. Algo que eu tenho deixado muito claro para o presidente é que esse planejamento não mude por motivo nenhum, que esses jovens sejam aproveitados, que esses jovens se transformem em ativos, de ativo que eu falo é dinheiro, que possa vender um jogador. Eu não lembro o último atleta que foi vendido aqui da Internacional, né? Não sei ainda, estou procurando essa informação, mas que a gente consiga recursos para que a Inter cresça na infraestrutura e também na parte profissional do futebol. Porque não faz futebol sem dinheiro hoje, futebol é caro, realmente. E a gente sabe que o que eu gosto não é o meu rótulo, mas hoje o futebol é intensidade, ele é competitividade. Jogar bonito é muito legal, mas quando você vai fazer um jogo de final de ano, né? Vamos fazer um jogo para a torcida ficar feliz? Vamos trazer Ronaldinho Fenômeno, vamos trazer os caras que fazem embaixadinha, vamos colocar os caras fazendo balãozinho no meio campo. Isso é um futebol muito bonito que todos nós gostamos. Nós queremos também uma equipe que jogue bonita, mas principalmente nós queremos uma equipe
competitiva. Essa é minha marca, eu sou assim, foi assim que eu vendi, foi assim que eu venci na vida, né? Competindo. Bonito sim, é legal, também quero. Mas antes de mais nada, uma equipe competitiva e que não se entrega em momento nenhum. Vai buscar as vitórias a todo momento do jogo. Moracir, o que você levou em conta para aceitar o convite de trabalhar na Internacional? Potencial que tem não só o clube, como também a cidade. Sem dúvida. O que eu vi aqui, que o presidente me apresentou, a possibilidade de fazer um trabalho profissional, de alto nível, é isso que me motivou, e de estar também ao lado do meu companheiro, do meu amigo Pintado, né, que a gente se conhece há mais de 30 anos, e a gente sempre vem, mesmo não estando trabalhando junto, a gente vem sempre trocando ideias, sempre conversando. Então, tudo isso que me motivou a vir para cá, até porque também estou perto de casa, que moro aqui em Vinhedo, relativamente perto. Então, tudo isso fez parte dessa motivação de estar aqui para fazer um trabalho. E não poderia ser diferente de estar dentro do futebol. A gente que nasceu dentro do futebol, nós vamos morrer dentro do futebol e sempre vai estar sempre motivado, né? Não vai ser o fato de ter trabalhado numa seleção brasileira, ter ido a 6 Copas do Mundo, que não vai me trazer motivação de trabalhar na Inter de Limeira. Muito pelo contrário. É um trabalho desafiador, eu sei disso, eu sei das dificuldades, tudo, mas nós vamos vencer essas dificuldades e nós vamos deixar um legado bastante grande aqui. Essa é a intenção. Seja bem-vindo. Obrigado. Rony Cruz. Corrigindo, é Moraci, tá? Não tem o R no fim. Moraci. Isso. Rony Cruz, programa Show de Bola. Boa tarde a todos. Boa tarde, Moraci. Boa tarde, Pintado. Moraci, eu queria que você falasse para a gente sobre a importância da base, futebol de base. Qual a importância? Porque a base é a maior riqueza que um clube tem, né? Você chegou em Limeira, com certeza o presidente Danilo te recepcionou, levou você para conhecer toda a base da Internacional de Limeira. Aqui no Limeirão existem algumas riquezas, já existem garotos ali que de projeção. Temos o centro de treinamento, vocês conheceram o centro de treinamento, e pela sua experiência de vida, principalmente no futebol, qual foi a palavra-chave que você passou para o presidente e falou: ó, você está no caminho certo, acelera que a coisa vai acontecer? Eu acho muito importante, né? Quando você toca em base, né? Base já fala o que é base de tudo, né? Então, o que nós pudermos fazer aqui para que o departamento amador, o departamento de base do Internacional, ele tenha uma importância, já tem uma importância muito grande, mas o quanto mais a gente puder trabalhar para que esse departamento de base realmente funcione, que possa estar formando atletas para a equipe principal, tanto melhor. Trabalhei no São Paulo Futebol Clube que 60% do elenco naquela época foi formado na base. E sempre com a mentalidade do Tele, era de aproveitar esses meninos da base, e no São Paulo, num clube grande, você chegar a um número tão expressivo de meninos formados na base, e a maioria deles venceram na vida como atletas profissionais. Então a intenção aqui não vai ser diferente, é dar uma atenção a maior possível para a base. Até hoje a gente estava conversando sobre o certificado de clube formador de atleta, que nós temos que correr atrás disso, nós temos que ter aqui na base do Inter esse certificado, para que todo atleta que for formado aqui, que for vendido, nós tenhamos sempre esse 5%, né, que é uma coisa muito importante. Vê o dinheiro que entrou para o São Paulo agora em relação ao Antony, né? E por ser um clube formador, o dinheiro que entrou. Então, isso é muito importante para o clube, nós vamos dar uma atenção especial para esses garotos. Nós temos que fazer apesar de ser a base, ele tem que ser um trabalho profissional, entendeu? Então nós vamos dar uma atenção a melhor possível para eles. Esses meninos têm que se sentir que o peso da camisa do Inter, eles têm que sonhar em ser um atleta profissional da Inter, e é isso que nós vamos procurar incutir na cabeça de cada menino desses aí. Eu sempre costumo dizer, sempre em todos os clubes que eu trabalhei, quando sempre veio um menino da base para treinar no profissional, eu sempre chamei esse menino do lado e falei assim: ó, hoje
não é mais um treino na tua vida, é o treino da tua vida. Você tem que chegar aqui e fazer a diferença. Pode ser até que, tecnicamente, você, pelo nervosismo, não vai demonstrar muita coisa, mas na vontade não vai faltar. Eu não quero ouvir de um treinador, você não traga mais aquele menino lá que não, nem correu, vem aqui no profissional, não soa nem a camisa. Então a gente não quer ouvir isso. Então todos os meninos que porventura vierem treinar, a primeira conversa que eu vou ter, você pode ter certeza que eu já vou estar falando isso para ele. Não é mais um treino da tua vida, é o treino da tua vida. Ok? Muito obrigado. Viu? Nada, disponha. Pintado, quando começa o trabalho, os treinamentos? Melhor falar quando começou, né? Porque já começou. A gente já está trabalhando aqui alguns dias. Semana passada nós já tivemos aqui, ficamos alguns dias aqui. Não dá para a gente dormir mais agora, né? Agora é um momento de muito trabalho. A responsabilidade é muito grande. Nós vamos enfrentar um campeonato muito difícil. Nós vamos ter equipes aí muito fortes que a gente vai enfrentar. E nós vamos estar preparados para enfrentar. Então, para isso a gente precisa estar um pouco à frente dos outros. Eu acho que a Inter sai um pouco na frente. Esse planejamento que a gente já fez desde há 10 dias atrás, nós já temos um planejamento de todo ano, né, de uma pré-temporada, de uma intertemporada, de um macrociclo, que é tudo que a gente já engloba, categoria de base, profissional, tudo que a gente está planejando para internacional, já está pronto. Agora é executar tudo isso, e cada dia vai ser uma exigência maior. Felizmente a gente tem pessoas sérias trabalhando junto. O presidente é um cara que está todo dia com a gente, das 10 da manhã, das 9 da manhã até as 10 da noite. A gente está muito atento ao mercado de atletas. Então a gente está preparando sim algo muito especial, que eu espero, como o Moraci falou, que não seja apenas um campeonato, que seja o campeonato. E para isso a gente vai ter que trabalhar e continuar trabalhando muito. Eu confio muito em tudo que a gente está fazendo aqui, mas também sei que vai ser muito difícil. Parabéns e muito obrigado por ter retornado à Internacional de Limeira, tá? Geraldo Davi, Regional News. Boa tarde, Pintado. Boa tarde, Moraci. É Geraldo Davi, da Regional News. Eu acho que eu não vou fazer pergunta, porque já foram todas feitas. Eu desejo a vocês boa sorte, boa-vinda à cidade de Limeira e bom trabalho para 2023. Obrigado pelas palavras. Vai ser um prazer. Obrigado, sei que a gente vai se encontrar muito por aqui. Espero que em bons momentos, e nos momentos que não sejam tão bons também, a gente possa estar junto aí para dar força um para o outro.